Pessoal, hoje, 13 de junho de 2020, vamos apresentar então a exposição do último capítulo do livro do Apocalipse. Ficamos aí pelo menos 60 dias, um pouco mais de 60 dias, apresentando o conteúdo desse maravilhoso livro que apresenta o plano de redenção de Deus para o seu povo. O capítulo 22 do Apocalipse é finalmente uma continuidade do capítulo 20, porque a seção que trata da Nova Jerusalém, que se inicia no capítulo 21, se encerra no versículo 5 do capítulo 22. No início do capítulo 22, diz que na Nova Jerusalém, isto é, aonde Deus habita com seu povo, aonde o povo de Deus, depois de passarem pelas grandes tribulações, perseguições, lutas, privações, o povo de Deus finalmente está na Nova Jerusalém, no Novo Éden. E tem uma diferença fundamental, na verdade duas diferenças, da Nova Jerusalém para o Éden, do Novo Éden para o Antigo Éden. A primeira é que na Nova Jerusalém o homem jamais será provado novamente. Não haverá um mandamento probatório. Não haverá se comeres, morrerás. Pelo contrário. A segunda coisa é que na Nova Jerusalém, no Novo Éden, não haverá a presença da serpente, do nosso inimigo. Portanto, diz o capítulo 22 que no centro da cidade há um trono, e a ideia do trono evoca o princípio do reinado de Deus. Deus reina. Deus ele reina nesses dias em que passamos por grandes problemas e o reinado do Senhor é perene. Deus ele reinará eternamente. A ideia do trono de Deus da Nova Jerusalém evoca também a ideia do trono de Deus no capítulo de número 4, quando João ele vê um trono erguido no céu e alguém glorioso assentado no trono. Remonta igualmente o capítulo 6 do profeta Isaías, quando o profeta diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Portanto, João vê, é revelado a João o governo glorioso de Deus. Cristo reina com sua igreja. Cristo não somente reina com sua igreja, mas Cristo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, ele alimenta o seu povo. É por isso que diz o texto que do trono de Deus emana um rio, e esse rio então corta a cidade, e nas margens desse rio existem árvores, e nessas árvores frutíferas, elas abençoam as pessoas da cidade, elas alimentam as nações. Isso quer dizer, irmãos, que o governo de Deus é um governo também que propicia graça, propicia alimento, porque a presença de Deus será completa e a presença de Deus abençoará o seu povo. Seguindo então o capítulo 22, João ele revela da parte de Deus 3 admoestações para a igreja, para eu e você que vivemos nesses dias de perseguições. A primeira admoestação está no versículo de número 7 do capítulo 22, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda, pois, as palavras da profecia. Para nós, igreja que aqui militamos, está o anúncio de Deus: Cristo voltará. O Cordeiro virá buscar a sua noiva, a igreja. E essa vinda de Cristo é sem demora. Os sinais estão se cumprindo. O tempo está chegando. E nesse tempo que ainda não se completou, mas um tempo que está chegando,
somos exortados a guardarmos as palavras da profecia. Guardar as palavras da profecia aqui tem dois aspectos. Primeiro é no sentido de aceitá-las, considerá-las, a elas nada acrescentar ou nada subtrair. Guardar aqui a ideia é um particípio que quer dizer assim, guardando as palavras da profecia. Isto remonta ao Salmo 1. E lá também diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A segunda demonstração do livro é que o povo de Deus, além de guardar as palavras da profecia, o povo de Deus deve estar preparado para a volta do Cordeiro. Há uma advertência no versículo número 11 que diz assim: o injusto continue na sua injustiça, o impuro continue na sua pureza. Não obstante, os seguidores de Cristo, os justos, continuem a praticar a justiça e o santo continue a ser santo. Perceba que há a divisão clara entre o povo de Deus e aqueles que servem a Satanás. Há a divisão clara do Salmo 1 entre aqueles que meditam na palavra do Senhor, que aguardam o Senhor, e aqueles que se assentam à roda dos escarnecedores. E diz o Salmo 2 que eles zombam de Deus. O texto está dizendo, irmãos, que o povo de Deus deve se preparar em santidade para aguardar a volta de Jesus. É como a figura da noiva que se adorna, preparando-se para o seu noivo. Portanto, irmãos, a igreja de Deus, você que é cristão, você e eu, devemos estar preparados para a volta gloriosa e bendita de Jesus. Além de guardar, além de estar preparado, diz o texto que o povo de Deus deve aguardar com expectativa a volta do seu Redentor. Irmãos, nossos olhos devem estar no céu, os pés aqui na terra, marchando, lutando, mas os nossos olhos devem estar direcionados ao céu. E é por isso então que o versículo de número 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Esse deve ser o canto da igreja, essa deve ser a expectativa da igreja. Venha, Senhor Jesus. Aguardamos o seu retorno, aguardamos, Jesus, quando tu irás consumar sua gloriosa vitória, impingindo a completa e total derrota aos impérios desse mundo, aos poderes falsos, religiosos desse mundo. Quando Deus haverá de pisar a cabeça da serpente, quando Deus haverá de julgar, colocar o seu juízo sobre aquelas pessoas que perseguiram a igreja, que zombaram do povo de Deus, que derramaram o sangue do justo. Ó Cristo Jesus, Maranata, venha, Senhor Jesus. E o Espírito de Deus que habita em nós, e o crente nos faz com que nós então ansiemos uma só coisa: venha, Senhor Jesus. 4 implicações. Primeiro, irmãos, Cristo voltará e nós estaremos no novo céu, em nova terra, e ali então Deus reinará, seu reinado perfeito, maravilhoso, gracioso, e do trono de Deus emana um rio, e esse rio, ele alimenta, ele traz vida, ele traz paz, traz contentamento, e nós ali no céu estaremos guardados, governados, alimentados, saciados
por Deus e pelo Cordeiro. Enquanto isso, querido, enquanto aguardamos então a volta de Cristo, obedeça as palavras de Deus, obedeça os preceitos do Senhor, pois diz o salmista, em guardar os preceitos do Senhor, a grande recompensa. Segundo, prepare-se, esteja preparado para encontrares com o teu Deus, com o nosso Deus, com o nosso Redentor. Viva uma vida de gratidão a Deus, que a sua esperança nesse dia de Covid-19 esteja fundamentada em Deus, que os seus olhos estejam firmes em Cristo. E terceiro, que você tenha expectativa pela volta de Jesus, que os seus olhos não se encantem com os prazeres desse mundo, com as belezas desse mundo. Elas são belas, mas quando Cristo voltar, tudo será ainda mais belo e nós haveremos de viver no novo céu, na nova terra. Deus te abençoe. Obrigado a você que participou do nosso curso do Apocalipse. Obrigado a você que fez as leituras, assistiu nossos vídeos. Obrigado aos pastores que cooperaram conosco. Lançaremos o nosso livro nos próximos dias e contamos com a sua ajuda para divulgar o livro e também para divulgar o nosso canal Teologia para a Vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.